E ontem assinalou-se o Dia Mundial do Não Fumador. A CMTV foi acompanhar um tratamento anti-tabaco que está a conquistar muitos adeptos. Depois de 20 anos de tabagismo, Paulo Ribeiro vai realizar a sua última sessão anti-stress para controlar a ansiedade e o nervosismo, desequilíbrios que poderão estar na origem da dependência da nicotina. Deixou de fumar há um mês atrás com a ajuda do tratamento a laser da Relief em Vila Nova de Gaia e garante que não sente falta do cigarro. É o impacto da falta do maço de tabaco, o impacto de não ter o cigarro na mão, mas é uma coisa boa também pelo sentido que nada me chama para fumar. Os chamados substitutos da nicotina fornecem ao corpo a dose necessária para o vício, mas menor do que aquela que o cigarro tem. São em forma de comprimidos e adesivos. A responsável pela Relief em Gaia explica o processo em que, após 90 minutos, é possível deixar de fumar. Isto é promovido através de estímulos, de impulsos que nós estimulamos em 60 pontos nevrálgicos no corpo, nomeadamente a zona da face, auricular, mãos e braços, em que vamos, de facto, promover a libertação natural de hormonas, nomeadamente endorfinas, que todos nós necessitamos no nosso dia-a-dia, mas que, no caso de um fumador, precisa da nicotina para esse efeito. Portanto, nós vamos fazer durante a sessão é saturar esses receptores da nicotina e tudo começa a funcionar normalmente. O peso é uma das preocupações após deixar de fumar, mas o método prevê controle de peso, estimulando pontos que podem prevenir o seu aumento. É uma decisão em que, de facto, quer deixar de fumar, portanto, e ter o mínimo de força de vontade para o conseguir. Inicialmente, conversamos sempre com a pessoa, esclarecemos todas as dúvidas, explicamos o nosso método, e seguidamente passamos à sessão a laser, demora cerca de 45 minutos e no final ainda são dadas as recomendações. Mafalda Leite deixou de fumar há 2 meses numa sessão, após 10 anos em que fumava todos os dias. É diferente, mas temos que ter muita força de vontade. Eu acho que sem força de vontade não é possível e isto também não faz por si só milagres. Mas sim, é um método que eu aconselho vivamente. A motivação e o apoio psicológico são importantes porque ajudam a controlar o síndrome de abstinência. Deixar de fumar é o tema de hoje e por isso mesmo temos hoje em estúdio uma ex-fumadora, Clara Augusto, tem 36 anos e deixou de fumar há 3. Clara, bom dia, muito obrigada pela sua presença nas notícias CM. Foi um caminho difícil deixar de fumar? Bastante. Tentei variedíssimos métodos, mas sem qualquer êxito. Eu digamos que fui em parte obrigada a deixar de fumar por causa de um problema de saúde que me surgiu há 3 anos. E foi a doença e até, quem sabe, o medo de morrer que ele levou a deixar de fumar? Sem dúvida, porque sofro de efisema pulmonar, que é a 4ª principal causa de morte derivada ao tabaco. Portanto, fui mesmo obrigada a deixar de fumar. Fiz imensos tratamentos até que surgiu a possibilidade de ir fazer este método, através de laser terapia, em Espanha. Portanto, a Clara esgotou, por assim dizer, todos os recursos e viu-se obrigada a recorrer a um tratamento que nem sequer existia em Portugal. Ainda não existia em Portugal. Mas como é que foi esse caminho até chegar a este tratamento que consigo resultou? Experimentou vários tratamentos e não conseguia, mas porquê? Eu acho que também tem a ver com a nossa motivação e força de vontade, sem dúvida. E faltava-lhe isso? Um pouco. E quais são as dificuldades por que passa em todo este processo? As dificuldades ao vencer este vício de deixar de fumar? Fumou durante quantos anos? Durante 10 anos, mais ou menos. Portanto, já era um vício que estava bastante enraizado? As maiores dificuldades que um fumador tem são os sintomas da abstinência, toda aquela ansiedade, irritabilidade, e há, de facto, métodos que não controlam isso. Este método achei-o bastante bom e daí eu ter conseguido, porque é onde ele atua significativamente, que é nos sintomas da abstinência do tabaco. E a partir do dia em que começou a fazer este tratamento... Foi apenas um tratamento. Foi apenas um tratamento, mas ainda assim cumpriu os restantes, ou não? Não. Portanto, num único tratamento conseguiu deixar de fumar. Sim. E como é que foi? De repente acordar fiquei surpreendida, deixou de ser fumadora? Fiquei surpreendida, obviamente que aquela falta da companhia do cigarro, todos os hábitos a quais nós estamos habituados, é estranho inicialmente, mas aquela necessidade de fumar deixou de existir.
Claro, agora vamos ver casos de outras pessoas que deixaram de fumar sem recorrer a um tratamento, apenas focando-se na vontade própria. Bem, parece que esses testemunhos ainda não estão preparados para que os possamos ouvir, mas, Clara, as pessoas que íamos mostrar eram pessoas que estão a recorrer a consultas normais do Serviço Nacional de Saúde para que também consigam vencer este vício através da vontade própria. Tentou e, pelos vistos, não conseguiu. Não. Ainda hoje, passados 3 anos, tem algumas dificuldades? Acha que de vez em quando vai cair em tentação ou nem por isso? Não. Conscientemente não, mas tenho a consciência que se agarrar no cigarro poderei mesmo voltar à necessidade da nicotina. E socialmente, quando está com amigos? Não faz diferença nenhuma. E sentia que esse gesto de puxar por um cigarro... No início, sim. Era mais social? Sim. Porque quando se está com os amigos na roda de conversa, sim. Portanto, se os amigos fumam, depois torna-se às vezes um pouco complicado, mas isso foi nos primeiros tempos, agora perfeitamente normal. E em algum dia desses tempos em que tentou deixar de fumar, evitou sair de casa? Não. Fiz a minha vida perfeitamente sempre normal. Esteve em contacto com os seus amigos? Porque eu acho que o tratamento ajuda bastante, sem sombra de dúvida. E qualquer pessoa consegue deixar de fumar com o nosso tratamento. Às vezes o difícil é tomar a decisão. E variedíssimas pessoas que tentam deixar de fumar, mesmo com o nosso método, não tendo a decisão tomada, é difícil. E como é que é a sua vida agora? Sente-se mais saudável? Sim, apesar do problema. Como é que está a evoluir a sua doença? Agora, atualmente, galopantemente, infelizmente. Clara, muito obrigada pelo seu testemunho, obrigada. Ontem que se assinalou o Dia do Não Fumador.